Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid Luckman, eu sou cirurgiã plástica do Instagram Tudo Sobre Plástica e estamos hoje aqui com a lindíssima Bianca Balsini, modelo internacional, para explicar para vocês alguns aspectos estéticos da face e como fazer uma avaliação da face feminina na sua harmonia e na sua beleza e no seu rejuvenescimento. Bom, a Bianca ela tem um rosto perfeito, ela é linda por natureza, nasceu assim, linda, maravilhosa. Infelizmente, nem todas, nem todos de nós tivemos essa sorte, não é mesmo? Mas a gente consegue fazer algumas alterações com pequenos procedimentos minimamente invasivos para embelezar a face, né? O famoso beautification facial que a gente consegue com esses procedimentos. Mas antes disso, antes da gente conseguir fazer isso com o MD Codes ou com essa harmonização facial, a gente precisa fazer uma avaliação completa da face, uma avaliação correta de tudo que está acontecendo e também das queixas que a paciente apresenta. Bom, primeiramente, é importante que a gente avalie na face da paciente as proporções. Então a gente não pode avaliar o lábio somente, ou somente o nariz, ou somente a área dos olhos. A gente tem que relacionar essas estruturas entre elas. Então, por exemplo, vamos começar com as proporções faciais, tá? A gente divide a face em 3 terços principais. Do começo da raiz do cabelo até a implantação da sobrancelha é o terço superior da face. Da implantação da sobrancelha até a base do nariz é o segundo terço, ou terço médio da face. E da base do nariz até o final do queixo é o terço inferior da face. Se a gente tem uma boa noção dessas 3 proporções, a gente já consegue ver quais são as assimetrias que a gente tem entre os 3 terços da face. Então a Bianca aqui ela é bem simétrica. Do ponto de vista vertical da face dos 3 terços, superior, médio e inferior. Eles possuem a mesma distância, correto? Então, assim, ela tem uma fronte reta, curta, bonita, uma boa implantação de cabelo. Aliás, o cabelo dela volumoso, bonito, né? Então, assim, a sobrancelha dela bem posicionada, acima do rebordo orbital superior, uma sobrancelha grossa, bonita, porém feminina. Né? Muita gente tem uma sobrancelha mais grossa, pode até masculinizar um pouco, as mulheres às vezes não gostam. Eu acho sobrancelha mais grossa super bonito e principalmente a da Bianca aqui, especialmente feminina, levemente arqueada. Percebam que o terço médio da sobrancelha é um pouco mais alto até que a cauda, mas isso não masculiniza a sobrancelha dela. Que normalmente a sobrancelha do homem é um pouco mais retificada e a da mulher mais arqueada. Mas a dela continua sendo feminina, pois ela ainda está acima do rebordo orbital superior. E ela é jovem também, né? Então isso facilita bastante. A cabeça da sobrancelha mais baixa também, que é a parte média e a parte da cauda. Então, assim, é uma sobrancelha muito esteticamente favorável. A cabeça da sobrancelha dela um pouquinho mais baixa que o corpo e a cauda, né? Então, isso dá o leve arqueado e, além do que, a sobrancelha dela está acima do rebordo orbital ósseo. Então, isso deixa a sobrancelha dela bem feminina, além do que ela é jovem também, isso ajuda muito. Então, toda a região orbital da Bianca é muito bonito e muito jovem. A gente vê uma pele muito saudável, luminosa. Então, ela tem isso aqui muito jovem, muito rejuvenescido, sem nenhum sinal de envelhecimento facial do ponto de vista da pele. Ela já apresenta um pouquinho de um início de tear trough, que a gente chama, né? Que é o sulco nasojugal. Que é aqui, ó, um pouquinho de afundamento da olheira já. Mas isso é muito comum em pacientes mais jovens também, isso normalmente é o primeiro sinal de envelhecimento da face das pacientes, tá? Mas, claro, no caso dela aqui nem se faria nada, ela é muito jovem e tá super dentro do padrão da idade dela. O olho da Bianca, claro, né, lindo, a cor do olho, cílios longos, e principalmente o canto externo do olho mais alto que o canto medial, o que dá o aspecto de olho amendoado. Então, esse canto lateral aqui mais alto que o canto medial, isso é esteticamente muito bom, especialmente para as mulheres, tá? Passando agora para o terço médio da face, né? Como eu já falei no começo, o terço médio da face a gente avalia o malar, né? E os aspectos estéticos do nariz.
Então o malar, começando aqui pelo osso zigomático, é uma região muito importante, pois ela é a estaca de estruturação da face. Quem tem um malar forte aqui, um zigomático forte, normalmente envelhece mais tarde, porque a gente mantém essa estrutura aqui superior da face mais alta por mais tempo. Então, o malar da Bianca tá muito bonito, muito bem posicionado e super conversando com as demais estruturas. A parte medial do malar aqui, onde a gente possui o compartimento de gordura malar medial, normalmente a gente começa a perder volume dele com envelhecimento e também com emagrecimento, o que causa a queda a diminuição do volume das olheiras aqui do tear trough e também a formação de sulco nasogeniano. Então essa região aqui é uma região que a gente precisa prestar muita atenção, porque é a região onde a gente começa a envelhecer mais rápido. O nariz da Bianca é lindo, a pontinha mais alta que o dorso. O dorso tem um leve abaulamentozinho aqui, mas que não prejudica em nada na sua estética. E ela tem um nariz perfeitinho, empinado. Percebam que o nariz dela não tem uma ponta muito fina, mas mesmo assim combina com o rosto dela. É um nariz esteticamente perfeito para o resto do rosto e que deixa ela com uma carinha de boneca, porque o nariz dela é perfeito. Para avaliação do terço inferior da face, da base do nariz ao queixo, a gente avalia contorno mandibular, projeção do mento e volumização dos lábios. Então, o que a gente percebe aqui na Bianca? Um excelente contorno mandibular, percebam que ela não tem nada de alteração, a mandíbula dela vem retinha, não existe nenhum abaulamento, nenhuma flacidez, nenhuma perda de volume significativa aqui. O osso dela vem certinho, a pele totalmente acompanhando o osso. O mento, totalmente muito bem projetado, tem um sulco lábio mentoniano aqui bonito, que deixa ela com um lábio bem sensual. E os lábios, o lábio dela totalmente perfeito do ponto de vista estético, o lábio superior conversando perfeitamente com o inferior, mantendo as proporções e ainda com um contorno natural, que normalmente é o que a gente deseja com um preenchimento de lábio, né? Normalmente a gente faz esse efeito com os preenchedores, com ácido hialurônico, e que ela tem naturalmente, por ser jovem e por ter tido muita sorte de ter nascido bonita também. Sorriso lindo, ela quando sorri, ela não contrai muito significativamente o mento, o mento dela não tem aspecto de casca de laranja, o rosto dela não alarga ao sorriso, então assim, ela é linda, não tem o que dizer, né? Ela tem, assim, é um exemplo clássico de uma face perfeita para a idade e é o que a gente normalmente tenta alcançar em algumas pacientes que não têm toda essa simetria e toda essa beleza e todas essas estruturas que conversam umas com as outras na face. Outro aspecto da face que a gente avalia muito e é muito importante durante a consulta de avaliação da face é a face de perfil. Então, o que normalmente eu avalio na face de perfil? A região frontal, a volumização da região frontal e temporal, onde normalmente com o envelhecimento ou emagrecimento importante, as pacientes começam a perder volume da região temporal, essa região aqui, e começam a perder sustentação da cauda da sobrancelha, e essa região aqui aprofundada caveiriza a face. Então é muito importante a gente avaliar bastante essa gordurinha aqui da região temporal. Outro aspecto que eu avalio na face da paciente de perfil é essa região da região do malar medial. Esta região aqui, ela precisa estar, principalmente nas mulheres, positiva, ou seja, convexa, porque é a região da beleza, da juventude da mulher, ou seja, a bochechinha saudável, ela precisa estar alta. Tá? Se ela estiver retificada ou côncava, ou seja, negativa para trás, isso denota sinais de envelhecimento ou emagrecimento importante, e isso não é um fator de beleza para uma face de uma paciente. Isso aqui é muito importante, tá? A paciente feminina, uma face feminina, bela e esteticamente agradável, tem essa parte aqui positiva de perfil, ela tem que ser altinha, ok? O terceiro aspecto na face
de perfil que a gente avalia é a linha de Steiner. A linha de Steiner é uma linha reta que a gente passa da ponta do nariz ao pogônio, que é a parte mais anteriorizada do mento, ou seja, do queixo. Então, essa linha reta aqui, com essa linha reta, a gente consegue avaliar deficiências de volume de mento, ou seja, paciente que tem o mento retruso ou protruso, a gente consegue avaliar. Falta de volumização de lábio superior ou inferior e também o nariz. Então, a gente consegue avaliar todas essas três estruturas, nariz, lábios e mento, em harmonia e avaliar em conjunto todo esse perfil. Isso é muito importante. Às vezes, somente com a linha de Steiner eu já consigo visualizar se a paciente está precisando de um preenchimento de mento, ou um preenchimento de lábio inferior, de lábio superior, ou mesmo uma projeção de ponta nasal. E de perfil também a gente avalia o ângulo da mandíbula. O ângulo mandibular aqui é muito importante na mulher ser bem definido, porém não pode ser tão definido como o masculino. Mas o feminino, ele precisa ter definição. Pois se esse ângulo mandibular não tiver definição, a face da paciente não fica com contornos regulares, bonitos e femininos. Voltando à face da Bianca agora de frente, o que mais a gente avalia na face? Na parte horizontal da face. A gente avalia as distâncias. Bitemporal, ou seja, a maior distância entre as têmporas. A distância bizigomática, que é a maior distância entre os zigomas dos malares, e a distância bigonial, que é a maior distância entre as mandíbulas. Então, na face feminina, a distância maior teria que ser a distância bizigomática, ou seja, essa largura aqui, ela tem que ser maior do que a largura bigonial, para que a face feminina bela é uma face triangularizada. Certo? É uma face que sobe, é uma face que aqui é mais larga do que embaixo. Isso é muito importante, isso é sinal de rejuvenescimento e de face feminina jovem e bonita. Então, a distância bizigomática, ela deve ser pelo menos cerca de 15% maior do que a distância bigonial. Uma coisa muito importante para a gente avaliar também é o malar da paciente. O malar, ele não é só feito da projeção malar aqui. A gente precisa atentar muito para o hollow, que é esse buraquinho, esse fundinho aqui que a gente normalmente cria com o blush, que a gente quer dar sombra aqui para baixo, né? Então, assim, essa parte superior, ela deve estar projetada, mas a ponto dessa parte aqui também estar um pouquinho, levemente mais afundado. Isso deixa a face da paciente mais emagrecida e também rejuvenescida, pois dá um aspecto de levantamento da face. Bom, então basicamente são esses aspectos que eu avalio na face de cada paciente nas consultas. É claro que na Bianca foi muito fácil, porque ela tem uma face muito harmônica e linda, mas no consultório eu avalio cada ponto especificamente de cada paciente, por isso a consulta é personalizada e individual. E eu aguardo vocês para uma avaliação. Se tiverem qualquer dúvida, não deixe de comentar e convido vocês para me seguirem no Instagram, Tudo Sobre Plástica. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!